Deus, nós te rendemos graças, ó Deus, por essa manhã, ó Deus, tão gostosa, em que o Senhor nos traz a sua casa, ó Deus, para poder aprender mais da tua palavra, para que possamos, ó Pai, estar juntos em comunhão. E nós te agradecemos, ó Deus, por esses louvores, por esses irmãos que aqui estão, ó Pai, para ouvir a tua voz. E nós queremos, ó Pai, entregar o nosso dia, ó Pai, o nosso início de semana, nas tuas mãos, ó Pai, como temos feito todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de convidar os professores que vão estar ministrando as aulas no dia de hoje para estar vindo aqui à frente. Queria chamar também o nosso pastor Amandro para estar orando pelos nossos professores. Obrigado, irmão Célio. Deus abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Chuvinha boa de noite, hein? Isso é uma bênção, né? Vamos orar por nossos professores? Senhor Deus, queremos te agradecer por essa manhã tão agradável, essa manhã fria. Te pedimos, Deus, que o Senhor aqueça os nossos corações em tua presença, usando os professores para nos instruir em tua palavra. Que sejamos praticantes e vejamos, ó Pai, o teu reino se espalhando na terra. Permita que esse dia seja de paz entre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa aula a todos. Estamos divididos em salas. Obrigado, pastorzão. Bom dia, meus irmãos, saúdo a igreja, em nome de Jesus. Bom dia a todos. À vontade, obrigado, minha irmã. Meus irmãos, hoje, né, nós vamos estar conversando sobre a lição 12, né, para aqueles que estão com a revista, estão acompanhando, né, a revista. Eu acho que é a penúltima lição, né, para a gente terminar a revista esse ano, né? A gente trabalhou, né, o livro de Hebreus ao longo, né, do semestre aí, com uma interrupção, mas a gente está praticamente terminando agora, né? Vocês se lembram que lá no início a gente falou, né, a carta dos Hebreus que ela é endereçada, né, ao povo hebreu, as pessoas que já você vê no início do livro, né, ele vai relatar várias passagens do Velho Testamento. Os gentios não conheciam esse livro, né? Então, provavelmente, o escritor está endereçando esse livro a alguém que conhece a tradição, né, do povo de Israel. E esse povo estava sob perseguição. Muito provavelmente eram cristãos convertidos, retirados do seio, né, do grupo dos israelitas, que foi o primeiro grupo que se converteu. Quando nós estudamos aqui, várias vezes aqui na igreja, né, em teologia, o Velho Testamento é chamado do proto-evangelho, né, o que veio primeiro, e você tem Jesus Cristo com a chave de leitura do Velho Testamento, você tem uma interpretação toda nova da antiga lei, que Jesus mesmo disse que não era para a gente mudar a lei, era para seguir a lei corretamente. E a gente vai seguir hoje, né, porque aquelas pessoas a quem a carta foi endereçada, quem era? A pessoa que escreve essa carta, embora a autoria dela ainda é motivo de controvérsia, né? Paulo, muito provavelmente, não foi pela linguagem que ele adota, é um grego diferente, né? Mas provavelmente é alguém que conhecia os apóstolos, né? E é alguém que espera, como eu falei, que os destinatários da caixa conheçam a lei, a Torá, né? E eram pessoas que passavam por perseguição. Isso a gente precisa ter em foco, né? Em resumo, a carta vai abordar 4 eixos centrais. O primeiro é: Jesus é maior. 4 coisas, olha. 1, Jesus é maior que os anjos e a lei, e a Torá. Depois, Jesus é maior que Moisés e a terra prometida. Depois,
Jesus é sumo sacerdote, é sacerdote segundo Melquisedeque, que a gente viu também. E a gente está caminhando para o final, falando que Jesus é maior que sacrifícios e maior que a velha aliança. Agora você imagina que você é um hebreu lá do século I, ouvindo essas novas ideias. Elas eram absolutamente revolucionárias. Não existia um grupo de pessoas que em algum dia, eu fico pensando em nós, meus irmãos, aqui, seguindo todos os dias indo à igreja, como os hebreus iam às sinagogas, ouvir a Torá. Um dia essas pessoas começam a ouvir que profetas novos estão andando na terra de Deus, a terra que Deus entregou para eles, né? Vocês sabem que historicamente existiam outras pessoas que evocavam para si também serem os profetas na época de Jesus. Outras pessoas que pregavam, né? E que eram tidos como pessoas com faculdades sobrenaturais, poderes. Algumas vezes os apóstolos vão alertar Jesus, falando, olha, tem outras pessoas também que pregam, né? Alguns até em nome do Senhor, né? Falam, mas nós não conhecemos essas pessoas. Um grupo dessas pessoas fala, olha, tem um profeta que, um rapaz, Jesus começa o ministério com 30 anos, gente. Hoje em dia, 29 é adolescente na nossa cultura contemporânea, praticamente. Então, um jovem que realizava prodígios extraordinários. Você tinha notícia que ele alimentou uma multidão de pessoas um dia com um cesto de peixes e pães. Atraídos talvez pela curiosidade, algumas dessas pessoas, talvez se eu e você tivéssemos lá naquela época, a gente, convidado por um amigo, a gente fosse até uma pequena colina, na frente do mar da Galileia, ouvir esse jovem galileu pregar. E muitas daquelas pessoas já liam a Torá, já seguiam a lei. Eram pessoas muito esclarecidas, alguns deles, alguns crentes verdadeiros. E quando Jesus começa a falar, eles que já tinham ouvido tantos outros doutores da lei falando no templo, as palavras de Jesus caem como uma bomba atômica sobre eles. Ouvidos humanos não estavam preparados para ouvir a mensagem que ele dizia. Ora pelo seu inimigo, ora por quem te persegue. Se alguém te obriga a andar uma légua, vai com ele 2. Aquela mensagem era completamente inovadora. E uma coisa curiosa, era uma mensagem tão inovadora, aparentemente tão contrária à religião que as pessoas estavam habituadas a seguir, que a Bíblia não menciona, mas quantas pessoas levantaram do Sermão da Montanha e foram embora? Falaram, essa é uma mensagem que eu não quero ouvir. Ali no meio tinham sectários de minorias políticas que queriam insurgir contra Roma, os irmãos sabem, né? Você tinha pessoas curiosas, mas que estavam sempre na sinagoga e falavam, isso aí é uma blasfêmia, e foram embora, né? Algumas pessoas talvez bem mais velhas chegaram aqui, esse jovem não tem nada para ensinar para mim, foram embora. A gente não sabe. Só que hoje, esse capítulo de Hebreus que a gente vai ver, o 12, ele fala assim, que entre aquelas pessoas que escolheram permanecer e seguir Jesus, em apenas 3 anos não teriam mais contato com ele na terra. Diferente dos outros profetas que desapareceram e foram apagados na história, que se não tem notícia deles, Jesus, apesar das perseguições, apesar da impossibilidade, apesar da improbabilidade estatística, sua mensagem se espalhou e cada dia está mais atual. Quando no século I Jesus falou que um dia o evangelho se espalharia pelo mundo inteiro, essa ideia era completamente absurda para quem ouviu naquele momento. Mesmo o Império Romano, o império mais poderoso da época, ia até o norte da Europa, o norte da África e parte da Ásia. O mais poderoso e extenso império da época se restringia a uma fração do mundo. E ele dizia que até os confins da terra seu evangelho seria pregado.
naquela época parecia algo absurdo. Quando ele disse, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra, no futuro, será só o princípio das dores, né, que está escrito no Evangelho, está escrito no Apocalipse, aquele livro cheio de simbologias, mas que diz que a obra de Deus vai ter uma conclusão, ela se encerrará neste mundo material. E a cada dia, quando a gente olha para o mundo, essas verdades bíblicas parecem estar se cumprindo, mas aí existe um paradoxo. O crente é arrastado todos os dias para a materialidade do mundo, o cotidiano da conta de luz, dos desentendimentos eventuais domésticos, a doença de alguém querido, ou as suas próprias limitações físicas, nossos problemas e as vicissitudes do dia tiram a graça e a glória que é só estar vivo. Eu vi um vídeo esses dias, que era assim, uma menina, vocês podem procurar no YouTube, uma mocinha, uma adolescente, um pouco mais velha que a minha filha, que tem 13 hoje, ouvindo pela primeira vez, nasceu surda, e ela faz um implante coclear, que é um implante que é feito e muitas pessoas recuperam a audição. E aí, quando ela ouve, se você vê a emoção do rosto dela, quando ela escuta a mãe falando a primeira vez, e ela começa a rir primeiro e depois chorar. E aí você entra no YouTube e coloca assim, pessoas ouvindo pela primeira vez. Faça esse exercício depois, quando você chegar na sua casa. Vai no YouTube e digita bem assim, pessoas ouvindo pela primeira vez. A primeira reação dessas pessoas, tem um vídeo americano, que é onde começa essas cirurgias de implante coclear, é incrível. Primeiro as pessoas riem, menina, idoso, adolescente, bebê, primeiro ri, a pessoa ri, assim, que coisa incrível, né? Eu estou ouvindo, que coisa extraordinária, e a reação imediatamente seguinte é a pessoa desabar em choro, em lágrima, porque a pessoa está experimentando algo que para você é tão corriqueiro, ouvir, para ela é algo tão devastadoramente transformador, que a pessoa não consegue conter as emoções, e nós, só por termos normatizado isso, a gente perde a extensão da graça, que é poder desfrutar de todas as coisas belas que o Senhor criou no mundo. Imagine a visão, só pessoas, né, que tiveram sobre o risco de perdê-la, né, sabem o quanto ela é valiosa. Imagine a mobilidade, pessoas que perderam a mobilidade, aprendem a dar o valor a uma rampa, que para muitos de nós, a gente nem percebe que ela está lá. E hoje, em Hebreus, ela vai dizer o seguinte, quando essas dificuldades cotidianas aparecerem, não se cansem e nem desanimem. Essa é a mensagem central para nós hoje, né, que a gente vai ler dessa carta de Paulo. Vou pedir para projetar de novo Hebreus 12, 1, 3 para nós ali, né, e a gente vai fazer a leitura, né, eu vou preferir ler o que aparecer lá, que eu tenho a minha comigo aqui, não sei se vai ser muito diferente, eu vou lendo a minha. Hebreus 12, 1, 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu pergunto para você, meu irmão, você já se cansou algum dia? Existem diferenças de cansaço, sabia? O cansaço físico é de um jeito,
Cansaço mental é de outro. Normalmente, né, quando eu era garoto, eu tenho um irmão adotivo mais velho, ele era pedreiro e eu trabalhava com ele de ajudante de pedreiro. É a orelha seca, carregar tijolo e lata de concreto. Você terminava o dia arrebentado, né? Normalmente eu trabalhava com ele nas férias e nos finais de semana, para ganhar um dinheirinho. Você ia para casa arrebentado, só que você dormia, no outro dia você estava jóia, pronto para o trabalho de novo. Depois eu virei professor, trabalhei na universidade um tempo, às vezes eu ficava estudando semanas para dar uma aula na universidade. Aí eu tive meu primeiro colapso psicológico, nessa fase, que eu tinha 3 empregos, eu não tinha nem mal 30 anos. Eu vi a diferença devastadora do cansaço mental, que 1 mês você não descansa, do cansaço físico. Mas o cansaço espiritual, ele é mais complexo ainda. Só que esse cansaço espiritual, ele é vencido instantaneamente quando você insufla no seu corpo, no seu espírito de novo, Jesus Cristo. Só que nos basta. Então, olha só, lá na primeira parte da nossa apostila, aqueles que vivem pela fé certamente correrão em direção contrária aos valores e princípios deste mundo. Uma coisa que pode cansar você espiritualmente é ter aquela sensação permanente que você está sempre em confronto com o mundo. Isso nos esgarça e cansa. Quando você percebe no seu ambiente de trabalho, nossa, mas todos os meus colegas têm esse comportamento, vão naquele sentido e parece que só eu vou no outro. Às vezes seu ciclo de amigos vai ficar reduzido. No ambiente familiar, nossa, mas meus irmãos, alguns primos, alguns parentes, que eu gosto de estar com eles, pessoas queridas, mas o comportamento de alguns deles me afasta de Deus. E perceber, infelizmente, que talvez, para a sua caminhada cristã, seja melhor se afastar de algumas pessoas que estiverem permanentemente fechadas para o Evangelho. Eu não sei se é verdade, mas alguns sociólogos dizem que toda pessoa é a síntese das 4 ou 5 pessoas com quem ela convive regularmente. Né? Se for verdade, quem será que são as 4 ou 5 pessoas que você mais convive? Eu posso afirmar para vocês, não sem certa vergonha, que eu tinha um grupo de pessoas com quem eu convivia, porque são pessoas queridas, mesmo depois de convertido, e as conversas, os valores, mesmo quando você, por temor ao Evangelho, não adota certas práticas, no mínimo você as normaliza para os outros. Talvez você fique tolerante com elas. E aqueles que vivem pela fé, certamente correrão em direção contrária aos valores e princípios deste mundo. Voltando lá em Hebreus 12, 1, 3, olha que interessante. A gente tem que se livrar do pecado que nos envolve. Pessoal, quando você foca, irmãos, nas palavras da Bíblia, elas foram escolhidas cirurgicamente. Aquilo que nos envolve. O que envolve? Pensa na palavra envolver. Aquilo que está em volta. Pense em uma múmia enfaixada, né, com a fita imensa. O pecado, em relação a nós, é daquele jeito. A palavra diz, o pecado está ao nosso derredor, está envolto em nós. Mas livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e algumas traduções, livremo-nos do peso do pecado, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual que é a corrida? Qual que é o alvo? A gente sabe, todo crente sabe. O alvo é Jesus Cristo. Se você estiver com um peso enorme do pecado nas suas costas, seu desempenho na corrida vai ser pior, não vai? Se você estiver enfaixado pelo pecado como uma múmia, seu desempenho vai ser pior também. Agora, a despeito do enorme grupo daqueles que rejeitam as promessas de Deus, um grupo fiel não as rejeitará. Quer complementar, irmão Carlos? À vontade. Luz. Amém. Levando em conta essa analogia do irmão em volta, como uma múmia, incrível que pareça,
O pecado nunca começa de cima para baixo, ele começa de baixo para cima. Ele vai inibindo o nosso deslocamento, o nosso movimento. A gente começa a diminuir os passos. A gente já caminha devagar. E, sem se perceber, aquela faixa vai subindo. Até que chega um momento que a gente não consegue mais falar. Né? Falar em que sentido? De louvar a Deus, né? De buscar a Deus, e vai subindo até você se tornar insensível. Assim a múmia, quando ela vai sendo enfaixada, até enfaixar a cabeça, que é o momento de levar para a caixa morta. Né? Obrigado por me ouvirem. Aqui no versículo 3, ele fala assim que... olhando para Jesus, autor e consumador, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, esse gozo proposto aí, que esse versículo ele chama atenção, ele chama atenção a nós também. O que nos está proposto nessa corrida, nessa caminhada, né? Porque a nossa vida cristã, ela é como se diz, uma caminhada, né? Vem a salvação, aí vem a santificação, e vira a glorificação, que é esse gozo que o versículo ele está dizendo, né? Aí eu costumo, assim, eu até falei na quarta-feira que a gente estava no culto, que há algum tempo eu fui pedindo a Deus o discernimento de algumas coisas que a gente vê e muitas vezes se tornaria mais uma prática, né, de ver e tal. E aí uma coisa que me chamou a atenção é quando o pastor vai ungir alguém aqui. Vocês percebem que ele unge a testa, o queixo, abaixo da boca e as mãos. Por quê? Aí eu fiquei encafifado com isso, né? Isso tem uma simbologia. Não é simplesmente por fazer. E aí, pedindo o direcionamento do Espírito, aí a gente foi perceber que quando ele faz, ele unge a testa, é o que Romanos 12 fala, né? Renovai a vossa mente. E aí, ele também unge próximo à boca. Por quê? Porque a palavra diz que da boca, você fala aquilo que o seu coração está cheio através da boca. Então, Senhor, renova a mente. Senhor, renova o coração para que o que eu fale seja aquilo que a minha mente está dizendo no meu coração, porque a própria palavra diz que o coração do homem ele é enganoso. E quando ele unge as mãos, não é só para ficar na mente, não é só para falar, mas as mãos, ela vai exteriorizar o trabalho de tudo isso que está sendo feito na mente, no coração, sendo exteriorizada para a edificação do corpo e para a glorificação de Deus. Então, quando o irmão deu o exemplo aí da roda de família, né, que muitas vezes, aí a gente vai olhar aqui embaraços e pecados. Eu vejo assim que o pecado está mais ligado a nós, que nós devemos deixar esse pecado, porque nós temos o Espírito que nos ensina. Os embaraços seria conviver nesse sentido, porque ele vai contrário àquilo que nós temos no nosso coração, na nossa mente, e muitas vezes nós podemos ser envoltos, né? Ser envolvidos. E a palavra envolvido é muito interessante, né? Porque quando a gente fala assim, alguém se importou com uma coisa, se importar é bom, né? Todo mundo se importa. Se envolver é mais complexo, é mais profundo. Coitado daquele rapaz, está precisando de uma ajuda, né? Eu só me importei. Coitado daquele rapaz, está precisando de uma ajuda, mas eu vou lá e ofereço a ajuda. Isso é se envolver. E quando ele fala disso no pecado, esses embaraços, ele pode nos colocar nessa posição.
Aí tem uma expressão que o pastor Luciano Subirá fala que é muito interessante. Ele diz assim, que nós cristãos, nós temos que nos livrar não só das coisas proibidas, mas, às vezes, até das permitidas, em nome do Evangelho. Porque essas coisas que são permitidas, mas, às vezes, nesses embaraços, podem nos contaminar. Muito obrigado, irmãos, pela complementação de vocês. Muito obrigado, sempre pelo nosso crescimento, pela edificação da igreja. A carta dos Hebreus vai sempre mencionar a grande nuvem de testemunhas, né? Ele está fazendo referência a todos aqueles que vieram antes do Evangelho, mas que morreram em santidade. Santidade, né? Aquela palavra, né, que o pastor Jailton um dia falou para a gente, escreveu tão bem, né? Kadosh, né? Ou Kadash. A palavra separado, que é santo, originalmente em hebraico, é Kadash, né? E a palavra templo, igreja, a palavra templo, é Mikadash, né? O que significa isso? Como a palavra Kadash é separado, e Mikadash é o quê? É a mesma palavra, um lugar separado. É porque a diferença é que, não é que você é separado no sentido, só tirado do meio de alguma outra coisa, no meio de um grupo. Você é separado com um propósito. Aqui, para aquele grupo, você tem um propósito nessa separação. Você é retirado de um lugar para o outro para ser colocado com um propósito. Um dos grandes maus do século é a sensação permanente de vazio existencial que acompanha as pessoas mesmo quando elas conquistam tudo que aparentemente tinha para conquistar. Às vezes a pessoa bem casada, com filhos bonitos e saudáveis, com um bom emprego, os irmãos têm notícia de que cometeu suicídio. Já aconteceu com vocês, não já? Já ouviram notícias de pessoas que muitas vezes tinham um sofrimento existencial tão profundo que recorreram a essa tragédia tão devastadora, né? E tem um livro muito interessante, que é o livro de um escritor americano chamado Andrew Solomon, que o nome do livro é O Demônio do Meio-Dia, fala sobre depressão, e tem um capítulo inteiro que ele fala só sobre a questão do suicídio, e de inúmeras pesquisas americanas, que é o país que mais pesquisa esse assunto, para entender o que impele, o que move as pessoas, para saber se tem meios de a gente identificar imediatamente antes para intervir, né? E muitas pessoas, muitas vezes, é uma decisão de ímpeto, é repentina. A pessoa está com aquele vazio existencial, está na linha do metrô, fala, minha vida está uma droga, está vindo o trem ali. Aí a pessoa se joga. De maneira que é por isso que tem aquelas ligações, a pessoa liga e conversa com alguém, 10, 15 minutos, a pessoa desiste daquela ideia. Outra é o convencimento que a pessoa está fazendo a coisa certa, né? E terceiro é quando a pessoa está tão desesperada diante de um problema para o qual não há solução, com um sofrimento que ele não suporta mais. A tradução perfeita para essa condição chama desesperança. E eu já disse para os irmãos uma vez, um poema muito famoso, né, que é o Inferno de Dante, né? Dante Alighieri foi um poeta italiano, ele fez 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. Mas o que ficou famoso foi o Inferno, que ele descreve os círculos do inferno, cada um com seus pecados. E no pórtico de entrada, o poeta, ele encontra um outro poeta, que é o Virgílio, um poeta latino, e na entrada do inferno, eles passam pelo bosque dos suicidas. E ele fala aqui, isso aqui antigamente só tinha algumas árvores, agora é uma floresta, né? E na porta do inferno está escrito o quê? Aquele que aqui adentrar, abandonai aí fora toda sua esperança. Olha só, a obra que é considerada uma das grandes obras ocidentais diz que viver no inferno é viver sem esperança. Por isso que não há nenhum crente que vive sem esperança, porque a nossa esperança é Cristo Jesus ressurreto, está vivo, e Ele reina. E é por isso que jamais um crente cai em desesperança. É que jamais você vai ser derrotado por esse medo e essa sensação de vazio. Você pode ser abatido por ele, você pode ter derrotado por ele, você pode cair em batalha, mas você não perde a guerra. Porque está sempre lá o Senhor para te reerguer.
né? Quando ele fala sobre aqueles grandes santos do passado que morreram, que estão na grande nuvem de testemunhas, ele estava dizendo o quê? Que aquela geração teria que passar pelos sofrimentos inerentes à sua própria época. Então ele está avisando, olha, irmãos, nós tivemos grandes homens do passado que testemunharam do Senhor na terra. Agora vocês são convocados também a dar testemunho neste mundo e estar preparado para o sofrimento que virá sobre vós. Vocês têm que estar preparados para as dificuldades que virão. E para isso a gente tem que cultivar 2 virtudes: santidade na vida, perseverança na fé. Santidade na vida e perseverança na fé. Lembrando que, de novo, a nossa santidade, a nossa separação é separado para algo especial, separado por um propósito, para a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa separação. Existem outros grupos, outras agremiações, outros clubes que distinguem as pessoas umas das outras. Só que o crente tem um propósito último que é maior que ele próprio. A gente encontra em Cristo Jesus uma fagulha da dimensão, da grandiosidade do plano de Deus para a nossa vida. Quando ele na terra provou que o plano de Deus sempre teve certo desde o início. Quando Deus criou o ser humano e falou, olha, essas são as regras, é para você seguir. O diabo engendrou, os seduziu e os fez cair e corromper do plano de Deus original. Uma das interpretações que são múltiplas, né, para essa sedução, é a de que o diabo queria provar que a obra de Deus é imperfeita. Fala, a sua obra é imperfeita, porque Deus deu o livre-arbítrio. As regras que o Senhor estipulou, nenhuma das suas criaturas, essa que o Senhor fez a sua semelhança, nenhum será capaz de seguir suas regras. Veio Jesus. Jesus era verdadeiro homem como eu e você. Eu raras vezes pensei sobre isso, mas você já pensou, Jesus sendo Deus, escolhendo permanentemente ser homem? Jesus nunca trapaceou. Quando ele fez os milagres, ele fez como Deus espera que a gente opere esses milagres. Pegou os pães, o português, professor, pegou os pães, deu graças. Jesus se retirava para orar, e orar sozinho, em silêncio, escondido dos apóstolos muitas vezes, provando que o que Deus planejou para o ser humano podia ser concretizado. Deus derrota o diabo sem usar nenhum superpoder que Deus tem, porque se ele usasse, ele descriaria o diabo como ele criou. Ele derrota o diabo com apenas uma fagulha do seu caráter. Vence e prova que o que ele planejou para nós, ainda em carne, Jesus andando de sandálias, os pés sujos, empoeirados, transpirando, em quase 50 graus, nos desertos da Galileia, com sede e fome. Imagine esse Jesus resistindo às tentações do diabo. É o testemunho vivo de que o que Deus planejou para a humanidade é possível de ser cumprida. Santidade na vida. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Tão firmemente se apega a nós. O pecado é uma erva daninha. Eu não sei se os irmãos conhecem. A pessoa vai lá, limpa o seu jardim, compra aquela grama que vem num tapete, coisa mais linda, vai regar ali, daqui a pouco, nasce uma folhinha, parece grama, mas não é, parece um capim, e vai crescendo, e aquela harmonia, olha que coisa curiosa, é verde igual, é um filete igual, mas desarmoniza tudo. Uma praga que acomete a nossa região aqui, que é a tal da estrela africana, um capim, né?
Meu irmão Helder, que é policial militar, na frente da casa dele tinha 21 metros de gramado. Ele plantou, ficou com aquela espetacular, e vai nascendo, ele arrancava com a mão. Gente, como é que ela funciona? A estrela africana, ela vai fazendo, ela vai fazendo uma rede, uma teia, por baixo da grama. Quando ela aponta, ela já está alastrada por baixo. Então, se arranca aqui, você vai puxando, vai parecendo uma tarrafa. Não sei se os irmãos conhecem tarrafa, que é usado para pescar, vai saindo daquele jeito. Vai saindo daquela, ele teve que arrancar a grama inteira, bater um herbicida. E quem é que trouxe aquilo? Um passarinho. Não, às vezes pode vir contaminado o solo que você comprou com a semente de estrela africana. E, às vezes, os passarinhos que vão lá, pegam um raminho, deixa cair a semente. Aí você faz uma pergunta para você. Como é que a grama, que é verdinha e harmoniosa, aquele tapetinho, por que ela é derrotada pela outra grama, que é a erva daninha, que é a praga? Por que as pragas se proliferam muito mais rápido do que aquelas plantas que parecem harmonizar, trazer beleza? Não é uma coisa curiosa? O nosso texto aqui fala que o pecado é como uma erva daninha. E eu fico imaginando a estrela africana crescendo por baixo do seu gramado, sem você perceber, com pensamentos invasivos, às vezes, que em 3 segundos colonizam a nossa mente, e o diabo não precisa fazer muita coisa. A nossa inclinação é para o mal, porque a nossa natureza é decaída. Basta ele fazer isso, e deixa o resto com você. Basta ele fazer isso. Carlão? A questão em que o porquê que essas ervas daninhas elas se proliferam tão demorado, né? E passa mais tempo do que o que é boa. O fruto, ele tem um tempo determinado de utilidade, né? De utilidade. O que é ruim, ele não tem tempo de validade. Ele vai passando e vai crescendo aos poucos, do jeito que o irmão comentou. Essa semente aí, essa planta, ela não tem tempo, ela vai bem tranquila. Ela domina as raízes, depois ela cresce. Quando você percebe que ela apareceu, você imagina, cortei o mal, mas a raiz está toda, formou uma rede, né? Por isso que a Bíblia orienta que a gente deve se livrar de toda raiz de amargura, para evitar que ela cresça e domine todo o nosso corpo. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Aí, meus irmãos, dando continuidade. Contudo, dentre aquelas testemunhas está a maior de todas, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ao mesmo tempo que ele é o autor, ele não só consumou a fé de maneira exemplar para nós, que é o modelo perfeito para o cristão, que é sempre perseguido e nunca alcançado. A diferença do cristão, gente, para as outras pessoas do mundo é o seguinte: a gente sabe que a gente é pecador. Essa é a distinção. Todo o resto é igual. Porque se você sabe que você é pecador, né, você está sempre provocado, você está sempre incomodado com aquilo. Olha só, eu fiz ciências sociais. E até os 30 anos, né, eu fui católico. Era católico praticante, né? Na universidade, eu participava de um grupo de oração universitário, chamava GOL. Eu gostava de estar lá, de ouvir a leitura bíblica, lá um grupo de adolescentes que tinha na faculdade. E o pessoal ridicularizava. Um dia uma irmã falou para mim assim, lá, né, olha, agora você que vai coordenar aqui. Eu falei, de jeito nenhum, não tenho condições nenhuma de liderar a igreja, não, isso não é para mim. Ela, não teve jeito, eu tive que ficar, né, lá um tempo. Aí, covardia mesmo, timidez, não queria falar. E também porque estava como assim, se eu quiser fazer alguma coisa errada, eu não vou fazer, né, porque eu estou pregando. Aí, meus irmãos, né, só por ter o hábito, gente, de ler a Bíblia, de orar, e a gente sabe que existem, assim, que a verdade absoluta para o crente é a Bíblia.
Fora daqui a gente pode conversar, debater, achar interessante, mas o meu modelo de fé, de direcionamento, diante das dúvidas que o mundo impõe para mim, é aqui. Se não tiver aqui, eu falo, entre ter que acreditar em você e entre ter que acreditar na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Mas não é incoerente, eu prefiro a incoerência da Bíblia, a sua suposta coerência. Mas, uma coisa interessante, quando tinha alguma coisa que eu estava fazendo de errado, eu sabia que estava errado, eu ficava incomodado com aquilo o tempo todo. Isso aí é que eu quero que dê esperança no seu coração. Não importa a magnitude dos crimes que a gente possa presenciar pela televisão ou pessoalmente, não importa a gravidade da nossa falha moral, a extensão de pecados inconfessáveis que a gente possa ter, enquanto essa fagulha está no seu coração, há esperança para você e para mim, porque se Jesus pôde amar a Paulo, que espancava e trazia as vestes ensanguentadas das pessoas a seus pés, capaz de martirizar pessoas inocentes, e Deus o amou de uma tal maneira que o chamou para si, para dar testemunho dele neste mundo. Então há esperança para você e para mim, meu irmão. E eu oro ao Senhor para que naquele grande dia os irmãos estejam lá e seja contado entre aqueles que vão dizer assim: Senhor, eu não sei, né, olhando em retrospecto, qual é a avaliação que o Senhor faz de mim, né, mas eu tenho no meu coração que eu combati o bom combate. Irmão, é interessante quando você fala aí que Deus é tão bom, né? Porque a partir que o homem cai, nós passamos a carregar o DNA desse pecado. Aí Deus faz toda aquela reconciliação dele com o homem, né? E aí ele nos dá quem? O Espírito Santo. Esse comichãozinho de nos alertar que nós estamos indo para um lado errado, né, de nos incomodar, principalmente quando a gente está diante da palavra de Deus, como ministros, né, como você estava, e muitas vezes te incomodava porque você sabia que algo não que você tinha feito algo que muitas vezes não era de acordo com esse ensino que você estava ali por falar, né? Então, se de um lado nós temos esse DNA do pecado que nos inclina para o pecado, do outro lado nós temos o Deus conosco, que é o Espírito Santo. E aí Jesus, quando ele ressuscita, ele chama todos os discípulos, né, e fala assim: olha, não sai daqui de Jerusalém, espere aqui até que vocês recebam a promessa que foi dada, que é o Espírito Santo. E aí você vai ver lá em Pentecoste o derramar do Espírito Santo. E é interessante que quando Jesus vai iniciar a sua obra, a primeira coisa que ele faz como ser humano é ser batizado e recebe o Espírito Santo. Vai para o deserto, 40 dias, 40 noites. E aí o texto vai dizer que quando ele volta cheio do Espírito Santo. E começa a fazer a sua obra, né? E aí uma coisa mais interessante ainda que Jesus fala é que, olha, vocês vão fazer não só a obra que eu fiz, vocês vão fazer não só a que eu fiz, mas maiores do que essa. Aí a gente fica pensando, né? Quais foram as maiores que o ser humano já fez, né? E Jesus está falando que nós podemos fazer. Por quê? Porque nós temos Amém, meu irmão, obrigado.
Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, viveu em total obediência à vontade do Pai, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Muito crente esquece que Jesus ressuscitou. A morte na cruz foi a consumação cósmica de um encontro de Deus ali, quando tem um pastor que fala que é o encontro da lei com a graça, né? E eu imagino ali aquele momento, né, que até a natureza sentiu, né, pessoal, porque diz que teve terremoto, que o céu fechou, que deu testemunho, gente que não falava a língua de Jesus, gente que não sabia o que é ser hebreu, o que é ser cristão, falou, esse homem aí é Deus mesmo. Né? Pessoas, bem lembrado, eu estava lendo lá, acho que é João, que fala que quando acontece a morte de Jesus, pessoas saíram dos túmulos e começaram a andar em Jerusalém. E as pessoas reconheceram que tinham sido pessoas que já estavam mortas. Você imagina o fenômeno extraordinário que foi aquele momento cósmico, que salvou eu e você, meu irmão, para sempre. Existe um liame invisível ligando você agora, sentado nessa cadeira aí, a cada uma das vozes das pessoas que precederam, outras pessoas que estiveram nesse púlpito, há 2000 anos atrás, até a palavra que saiu da boca do próprio Jesus. Você já pensou nisso, meu irmão? Como isso é tremendo? Como existe um fio. Essa palavra que a gente estuda na igreja hoje foi dita pela boca do próprio Deus encarnado. E que alegria é você ser convidado para esse banquete. E aqui, Jesus é o maior exemplo de perseverança em meio ao sofrimento. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, como a gente leu, venceu e tomou posse da alegria que lhe estava proposta. Exemplo para que não cansemos nem desanimemos. Olhar para Jesus e seu testemunho nos ajuda a perseverar na piedade. Grandes personagens do Antigo Testamento venceram pela fé, todavia Jesus Cristo é o próprio autor e consumador da fé. Ao mesmo tempo que ele consuma a promessa de Deus, ao mesmo tempo ele é autor. E isso nenhuma figura bíblica pode ser além dele. Aí vem a parte 2, não tema a disciplina. Eu vou acelerar um pouquinho, meus irmãos, para a gente terminar. Eu quero ler para vocês Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Só não repreende o pai que não deseja o bem do filho. A palavra fala que repreende como o pai que deseja o bem ao filho, repreende. Irmãos, não vou me delongar, mas eu quero te perguntar, quantos crentes caíram da fé por não terem gostado de ser repreendidos? Eu sei que não é o hábito aqui da igreja, eu sei que tem algumas igrejas evangélicas que têm a disciplina, às vezes ela é pública, né? A gente sabe que cada denominação evangélica, às vezes, tem uma metodologia. Teologicamente, algumas pessoas discutem se essa exposição, às vezes, é para a edificação da igreja. Algumas pessoas dizem que tem diferenças de pecado, tem o pecado privado, que às vezes, né, você se confessa para Deus e está resolvido, e tem às vezes o pecado público, às vezes, que escandaliza a igreja. Aí talvez aquele precise, como expõe publicamente a igreja, o pecado que o Elber cometeu, publicamente eu expus a igreja, publicamente eu que dou testemunho de Cristo na terra, eu que sou testemunho do propósito de Deus no mundo, pelo meu mau testemunho, posso desviar pessoas que vinham bater na porta da igreja e era o último lugar que eles iam bater. Olha só, que bacana isso. Meu ministério é a reconciliação do irmão com Deus. Amém. Meus irmãos, então, olha, por meio da obra de Cristo, temos a nossa filiação com o Pai. O Filho de Deus padeceu nesse mundo sem cometer pecado. Nós, porém,
depois que alcançamos graça de ser chamados filhos de Deus por meio de Cristo, somos pecadores. O sofrimento tem para nós um aspecto importante da nossa filiação com o Pai. E esse aspecto não serviu para Jesus. Jesus sofreu. Como todo cristão, é mister que sofrerá. Mas para nós, esse sofrimento tem o papel de disciplina muitas vezes. Para Jesus não, porque ele não precisava ser disciplinado, porque não tinha pecado. Mas para nós, o sofrimento, muitas vezes, ele é reconciliador com Deus, reconciliador com Cristo Jesus, reconciliador com nós mesmos, no sentido de nos trazer de volta para o caminho correto. Um grande escritor russo, Dostoiévski, bebia muito, mas era um homem que lia a Bíblia. Depois ele ficou meio místico no final da vida, assim, criou até uma religião. Mas ele bebia e falava de Jesus. O cara, rapaz, você fica falando de Jesus o tempo todo, você está aí com a cara cheia de vodka. Ele falava, olha, se eu apontar para você que o caminho da minha casa é este, e eu estiver bêbado e cair do caminho, não se incomode, o caminho está certo. Eu sei o caminho para minha casa. Mas é lógico que o testemunho vai arrastar, né? A gente sabe disso. Então, meus irmãos, Hebreus 12, 9 e 10. Vamos ouvir com atenção. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha só, nos submeter a Deus e a sua disciplina para que nós possamos viver. 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então está dizendo aqui na Bíblia, nossos pais às vezes nos repreendem de acordo com o interesse dele lá. Às vezes o pai pode repreender o filho, não está tão correto assim. Não faça isso, e às vezes nem necessariamente o pai acerta sempre. Não vou nem falar quando o pai repreende o filho e dá mau testemunho, né? Tem pai, a gente sabe, como eu citei agora para vocês, Dostoiévski agora, tem pai que fala, não quer que você fume, e o pai fuma. Fica mais difícil, né? Fica muito mais difícil. A gente sabe, olha, meu filho, mas você pode sempre falar, meu filho, eu estou em pecado, está errado, mas segue aqui, ó, que o caminho que eu estou te indicando está certo. Mas quando os pais dão exemplo, arrasta. Então, meus irmãos, cuidado para quando o Senhor disciplinar você, a gente não ter crise de fé ou decair da fé. Às vezes também, quando a nossa medida de censura não passar da conta, porque a palavra nos diz como a gente tem que repreender, né? Que a gente tem que ser parcimonioso, que a gente tem sempre amor na hora de disciplinar a pessoa, que o propósito não é o conflito, é a reconciliação. Então, olha, eles tinham que lutar até o fim contra o pecado e sua influência. Assim, é justamente nessa luta constante que se faz necessária a disciplina espiritual. O autor faz menção ao livro de Provérbios 3, 11 e 12, né? Que é o que eu acabei de ler para vocês ali, quando fala que não despreze a disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina a nós como um pai amoroso disciplina seu filho. A disciplina do Senhor é por conta dos nossos erros e pecados, e em segundo lugar, porque Ele nos ama e se importa. Filhos maduros e testemunha de sua bondade e justiça. A imaturidade espiritual faz a gente se rebelar com Deus quando a gente é disciplinado. Quando Deus te põe no deserto. E mais, quando aparentemente você não encontra pecado na sua conduta, quando aparentemente você não consegue nem identificar, porque a Bíblia fala para a gente orar para Deus, às vezes até para Ele nos revelar o pecado oculto de nós mesmos. Porque o coração do homem, como o irmão Célio falou ali, agora é enganoso. Então, eu posso ter uma conduta que eu nem identifico como pecaminosa, que eu nem identifico como perniciosa para mim, e subrepticiamente está crescendo a estrela africana no meu gramado. Essa é mais difícil. E é a especialidade deste século. Nós estamos inaugurando uma era nova de agressão à igreja. Uma era nova que não é mais de afronta. A palavra afronta é confrontar frontalmente.
as ideologias do passado, do século XVIII, XIX, cientificistas que diziam há separação entre religião e ciência. Ou você é uma pessoa sábia, inteligente, racional, ou você é crente. As duas coisas não dá para ser. Essa conversa caiu porque as pessoas sabem agora que inteligência emocional, que sabedoria, que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, com relacionamentos saudáveis, professores de sucesso, pessoas com sabedoria emocional, são aquelas hoje que seguem a Bíblia. Então agora, a serpente voltou ao primeiro expediente, te enganar, te engendrar. E é curioso a analogia da serpente. Vocês já viram como serpentes matam? Pica. Nenhuma mordida de serpente é capaz de matar uma pessoa se ela não tivesse veneno. Não é a mordida, é a peçonha que começa a circular no seu corpo. E quando não é uma serpente peçonhenta, como é que ela mata? Ela enrola. Tem um professor biólogo que eu acompanho na internet, ele fez um doutorado sobre as jiboias aqui do Mato Grosso. E ele foi o cara no mundo que descobriu que a jiboia, ela vem, procura a presa, e antes de atacar, ela vai com a cauda no fundo do rio, procurando um lugar para ela travar. Quando ela trava a cauda, ela enrola. E aí eles descobriram que ela mata assim, ela não fica apertando, ela aperta o mamífero que ela pegou ali, o animal que ela pegou, infelizmente acontece com o ser humano, é raro, mas acontece. Ela aperta, aí o pulmão está cheio de ar, a pessoa tenta insuflar ar e não consegue. Então a pessoa sai um pouco do ar. Quando sai um pouco do ar, ela aperta mais, para asfixiar a pessoa, mas ela ainda coloca a pessoa de cabeça para baixo. Ela pega a presa, a capivara lá, a paca, e põe ela de cabeça para baixo, que ela travou a cauda lá, e coloca de cabeça para baixo, que mesmo se conseguir inalar alguma coisa, é água. Você não tem a menor chance. E eu fico pensando na sedução do mundo hoje, é assim, confronte a Deus. Se eu disser para você, você não vai ficar assustado, que nunca se falou tanto em Deus, nunca se entrou. Quantos podcasts tem na internet falando de Jesus? Quantos profetas aí? Quantas igrejas existem por aí? Quantos coachings agora? Tem coaching bíblico. Minha irmã, cristianismo virou negócio de sucesso, né? Aí, que a irmã, para quem está em casa, falou, olha, virou negócio rentável. Então, mas espera aí, que paradoxo é esse? O Brasil é hoje o país do planeta Terra com o maior número de cristãos. 60 mil homicídios. Número de 2019. Guerra da Ucrânia não mata 60 mil pessoas. Campeão mundial em acidentes de trânsito. A maioria deles, tem a irmã também que trabalha na saúde, acontecem em linha reta e em ruas bem sinalizadas. Um mundo, gente, que, meus irmãos, qualquer pessoa que tem uma fagulha da piedade de Cristo Jesus no coração, um mundo que você não consegue confrontar, você não consegue olhar para ele. Você consegue olhar para um mundo que vende crianças, e a gente sabe que isso existe. Você consegue olhar para um mundo que as pessoas vão para a rua protestar pelo direito a retirar a criança em qualquer época da barriga da mãe. É em qualquer época. Estou caminhando para o final, e eu quero que você pense bem assim, quando você estiver muito preso, como se a serpente tivesse enrolado você, como se a cauda dela estivesse lá no fundo do rio, virando você de cabeça para baixo, lembre-se que Jesus pode nos desengendrar da cilada de qualquer serpente, porque Ele é a verdade e a vida. Porque agora a serpente não fala, confronte a Deus, ela fala assim, será que foi isso que Deus quis dizer?
A mesma pessoa que fala para você, não julgueis, e quer tirar de você a sua consciência cristã de discernir entre bem e mal. A pessoa que diz, ame somente, não foi isso que Jesus disse? E você pergunta para ele, qual que é o conceito de amor que você tem? Para que eu possa dizer para você se eu concordo com ele ou não. Nossos filhos correm muito mais risco hoje com aqueles que estão falando de Deus do que aqueles que estão falando contra. Você acredita nisso? Porque os seus filhos, meus irmãos, estão aqui na igreja. Eles estão blindados contra aquele que chegar para as suas filhas e falar assim, nega esse Deus, adora a mim. Eles não vão fazer isso. Mas, dependendo do ambiente, mas será que foi isso que a Bíblia diz? Vamos ver aqui. Mas será que é isso que Deus disse? E o dia que eu vou falar, não gosto de dar meus próprios exemplos pessoais quando eu estou falando aqui na frente, meus irmãos, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, ó. Portanto, sendo filhos de Deus, devemos nos alegrar com sua disciplina. Está escrito aqui. Por causa de uma falta grave que eu cometi com a minha esposa, o Senhor me pôs no deserto. E foi 5 anos de sofrimento. E teve várias etapas, né? Negação, revolta, desespero, tudo experimentei. E foi longo o deserto. Mas a experiência que eu tive de conversão após esse deserto foi a definitiva. Foi a que mudou a minha vida integralmente. Foi o que me fez compreender de verdade o que é ser crente. Foi o que me demonstrou de maneira evidente, como C.S. Lewis escreve. Eu creio em Deus como eu creio no nascer do sol. Não só porque eu sei que ele nasce, mas por todas as coisas que a sua luz me faz enxergar, derivando dela. É nesse Deus que eu passei a acreditar. Tão real quanto essa taça. Tão vívido como meus irmãos aí sentados nesse banco agora. Essa experiência que eu jamais teria se eu não tivesse sido duramente disciplinado por Deus. É essa que eu espero que talvez você nunca precise disso, meu irmão. Mas se você não tem uma falta que precisou ser duramente disciplinada, lembre de Jó, que sem falta nenhuma foi disciplinado também e teve sua fé testada. Às vezes é justamente esse que decai da fé. Aquele fala, mas eu fiz tudo certinho, Jesus. Eu vi uma pessoa, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, vou ter aquilo, outro, eu sou filha do rei, vou ter aquilo. O tempo todo assim. O filho bateu o carro e morreu ali em Brasilinha. Chegaram as irmãs, ô minha irmã, vamos orar tudo, ela pegou a Bíblia aqui assim, lá no meio da rua. Eu não acredito em mais nada que está nesse livro aí. Eu conheço a pessoa. Aí, meu irmão, que o Senhor nunca permita que a gente tenha uma atitude como essa. Mas tem o Senhor para conhecer as limitações humanas e nossas fraquezas. Mas nos redobremos apegando a Cristo Jesus, conscientes de que a gente não tem força sozinhos para resistir às pressões que o mundo pode colocar sobre nós. Não se engane, a pessoa mais vulnerável é aquela que acha que é mais esperta que o diabo. É o cristão mais vulnerável. E a gente termina a última parte falando o que Jesus quer para nós. Vivam em paz. Meus irmãos, quantos crentes são filhos de famílias disfuncionais? Muitos irmãos aqui da igreja tinham o avô e a avó crente, o pai e a mãe crente, agora é crente, e os filhos serão crentes, em nome de Jesus. Minha esposa Mara, o avô, pastor presbiteriano jubilado. Eu me conto, eu sou somado à multidão de gentios que foram encontrados pelas cartas de Paulo no século I. Quando eu estava sacrificando
um boi tomando banho no sangue dele. Eu me contava entre aquelas pessoas lá, que faziam rituais para deuses pagãos. Se eu tivesse no século I, eu estaria entre eles. Mas um amor que eu não entendo porque ele é assim, mas ele nos constrange. Esse amor é que Deus tem para você, porque eu não te conheço em profundidade o bastante para saber a profundidade de qualquer dor que você tenha ou possa ter, mas é um assombro que o Senhor do universo preferiu conhecer você pelo seu nome. E tem para você planos grandiosos, maiores do que você pode imaginar, porque a realização desse plano, o pináculo dele, o ápice da montanha, é você estar sentado aí nesse banco agora. Não é nenhuma conquista material, nenhum prestígio social, nenhuma superioridade intelectual, nenhuma conta bancária. A graça suprema de Jesus Cristo na sua vida já está realizada por você ter levantado pela manhã e vir para a EBD hoje. Porque eu tive um lar que é igual ao lar de muitos crentes quando eram crianças. Não sei se é o de vocês, irmãos, aqui, mas quantos crentes viram o pai embriagado caindo na sarjeta? Quantos crentes tiveram um pai que agredia a mãe? Quantos crentes tiveram pais presos? Quantos crentes hoje, modelos de fé, não conhecem o pai? E é aquele círculo perpétuo de sofrimento e castigo rompido pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, por sua maravilhosa graça. E Jesus quer que o autor conclui exortando os cristãos a levantarem as mãos cansadas e a fortalecerem os joelhos vacilantes, para que jamais nos desviemos desse caminho que leva os cristãos, 1, a ter paz com todos. 2, a santificação, que desenvolverá relacionamentos sem mágoa, sem amargura, não tratará desrespeitosamente as coisas que pertencem ao Senhor. Hebreus 12, 13. Portanto, fortaleça suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Está cansado o joelho, meu irmão? Está cansado as mãos? Se fortaleça em Cristo Jesus. Ele vai manter você em pé. Está difícil ir para o trabalho? Tem dia que eu levanto da minha cama, lembro que eu tenho que ir para o trabalho. Eu não quero levantar da cama, porque às vezes é um ambiente, muitas vezes, que não está bom. Mas o Senhor vai te dar fortaleza. Tem dificuldade, tem medo, tem desafio, abrir um negócio, vai dar certo, não vai, persevere em Cristo Jesus. Tenha certeza, porque Ele veste os lírios do campo, que dirá você, meu irmão. E esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Chegou o irmão perto da gente, começou aquela conversa, a intriga, é para sua edificação? Não é para sua edificação? Fala, irmão, estou apertado, vou ali no banheiro, só um minutinho. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Termino. A mágoa, tem gente que fala que é uma má água, que você não deveria beber. Quando existe uma mágoa de alguém, uma falta de liberação de perdão, né, é uma prisão. Já foi dito que pessoas muito mais qualificadas que eu já falaram sobre isso aqui, quanto é importante. Né, e quanto o perdão é um presente que a gente dá para nós mesmos, que tira de suas costas uma coisa terrível. Né? A gente vê, quantas vezes eu vi na igreja, de momentos de oração, tudo, pessoas desabando em choro, gente, porque liberou perdão para um pai que abandonou, liberou perdão para um irmão, né, que ofendeu, liberou perdão para alguém que assassinou o filho, que o choro é de alívio. Como a promessa bíblica é verdadeira, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho.
Você, às vezes, é o filho mais velho de Deus, tem uma promessa para você, e você vai vender ela por um cozido de raízes, como Esaú fez. Qual que é o seu cozido de raízes? Promoção no meu trabalho, às custas de puxar o tapete do colega? Qual que é o meu cozido que vai fazer com que eu abra mão da minha primogenitura diante daqueles que vão ser contados na glória? É a sedução fácil, né, do ambiente de trabalho, onde tem outras mulheres, e para o homem a gente sabe que a tentação é permanente. É a mulher com falta de sabedoria que confronta o esposo, querendo ser o outro homem da casa, e muitas vezes sabotando a sua paz no seu lar, por falta de sabedoria. São muitos os pecados, muitas as formas em que a jiboia vai engendrar você, são várias. A libertação é que é só uma, é Cristo Jesus. Manter nossa mente e coração fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para que não nos cansemos, nem desanimemos em nossa peregrinação nesse mundo. Eu termino pedindo para projetar ali uma arte. Pessoal, última coisa, não sei se vocês sabem, vários especialistas em arte no mundo falam que a pintura mais bonita do mundo é a Capela Sistina. A Capela Sistina é um mosaico gigantesco, lá no Vaticano tem uma capela, na Catedral de São Pedro, é onde são feitas as eleições papais, e no teto tem uma pintura gigantesca. Ela é considerada por muitos, Júlio II contratou Michelangelo Buonarroti para poder pintar. Eu não quis projetar inteiro, eu quis projetar um pequeno detalhe. Ele é um mosaico gigantesco, começa desde a criação do mundo, a expulsão do paraíso, os profetas, é uma obra magistral, os olhos humanos não conseguem contemplar aquela beleza. Mas, se você prestar atenção, essa cena é famosa, tem Deus esticado e Adão do outro lado. Eu não coloquei a figura inteira, eu só dei um zoom. Você tem em mente que a pessoa está olhando daqui para cima, aqui, com mais de 6 metros de altura. É um detalhe quase imperceptível para quem está no chão. É que Deus está completamente esticado, totalmente tensionado o braço dele, de maneira que não tem mais como Deus esticar. Já Adão, do lado de cá, está com uma mão meio blasé. A graça com Deus exige, diante daquele dom supremo que Deus nos concedeu, a nossa capacidade de autodeterminação, nosso livre-arbítrio. Deus precisa de um único movimento, mas tem que partir de você para a reconciliação. Aquela ilustração que eu preparei ali mostra que o tamanho do dedo é exatamente, a distância é perfeitamente aquela necessária. Um único movimento, mas tem que partir de você. Obrigado, meus irmãos. Vamos pedir ao pastor para vir aqui fazer uma oração para nós terminarmos essa manhã. Espero que essa palavra tenha servido para o seu crescimento, que ela seja para a edificação da igreja do Senhor, e que os irmãos amados, né, tenham o restante de manhã abençoado. Obrigado, meu irmão. Palavra abençoada, hein, meus irmãos? Quantos foram nessa manhã alimentados da palavra? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Já desejo um bom dia para quem está perto de você, desejo um dia de paz, de alegria. Obrigado, professor Welber. Bênção demais, viu? Vamos orar. Lembrando que hoje nós teremos culto, né, às 18h30. Chega um pouquinho antes para estar em oração. Estejam orando pelo pregador também. Vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse dia, pela tua palavra que hoje nos foi mais uma vez ensinada. Queremos, ó Deus querido, ter esse estímulo de te buscar, de fazer a nossa parte, porque o Senhor fez essa parte extraordinária e para nós infazível, de pagar o preço na cruz, dando o teu Filho em amor por nós. Que o nosso ato de gratidão seja tão grande, que nós possamos responder com um maravilhoso sim, para esse chamamento à fé. Nessa semana, Pai, nós vamos prestar um culto a Ti na quinta-feira, o dia de ação de graças. Que seja um dia extraordinário para a glória do Senhor, Pai.
porque nós temos muito a Ti a agradecer. Abençoa, Pai amado, a Clara, nossa querida irmã que vai fazer prova hoje. Abençoe outros irmãos da igreja que estão fazendo vestibular, que o Senhor possa ir abrindo portas para os Teus filhos em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar os Teus servos, ó Pai, nas universidades, para serem sal e luz, e a Tua mão estendida ao exercerem as suas profissões, para fazerem diferença na vida das pessoas. Que eles possam ir e voltar em paz nas viagens, e que no final de tudo o Teu nome seja louvado e glorificado. Te agradecemos pelas vitórias dessa semana e as derrotas que tenhamos sofrido, que se tornem lições para nós, mas que saiamos sempre fortalecidos pelo amor da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda a Jesus, Ele é bom demais. Deus abençoe.